Dois homens chegaram ao mesmo abismo. Um construiu uma ponte que todos podiam ver. O outro também construiu uma ponte, mas ninguém conseguia enxergá-la. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem atravessar obstáculos que parecem impossíveis para o resto do mundo? Por que certas conquistas parecem surgir do nada, como se fosse mágica, enquanto outras desmoronam no primeiro vendaval da vida? Hoje você vai descobrir o segredo da ponte que existe, mas poucos conseguem ver. Uma história sobre duas abordagens completamente diferentes para o mesmo problema. E no final, apenas uma das pontes resistiu à tempestade que se aproximava. Esta é uma parábola que pode transformar a forma como você enxerga seus próprios desafios e a maneira como constrói sua vida. Em um vale verdejante, separado por um abismo profundo e perigoso, viviam duas comunidades que há gerações sonhavam em se conectar. O desfiladeiro era tão largo e íngreme que atravessá-lo parecia impossível. Famílias inteiras haviam sido separadas por aquele obstáculo natural. Amizades se perderam no tempo. Oportunidades de comércio e crescimento morreram na beira daquele precipício. Dois homens sábios, cada um de um lado do vale, decidiram aceitar o desafio de construir uma ponte. O primeiro, chamado Marcos, era conhecido em toda a região por suas obras grandiosas e espetaculares. Suas construções eram admiradas por multidões, fotografadas por viajantes e se tornavam pontos de peregrinação. Marcos tinha o dom de criar o extraordinário, o visível, o impressionante. Do outro lado vivia Samuel, um homem discreto que trabalhava sempre em silêncio. Poucos conheciam suas obras, mas aqueles que conheciam sabiam que suas criações duravam gerações. Samuel não construía para os aplausos, ele construía para a eternidade. Quando a notícia se espalhou de que ambos aceitariam o desafio da ponte, a comunidade ficou dividida. Alguns apostavam na genialidade espetacular de Marcos. Outros confiavam na sabedoria silenciosa de Samuel. Mas a maioria duvidava que Samuel conseguiria construir algo significativo. Afinal, como competir com a grandiosidade de Marcos? Marcos começou imediatamente sua construção espetacular. Samuel, por sua vez, simplesmente desapareceu na floresta e ninguém sabia o que ele estava planejando. A obra de Marcos era um verdadeiro espetáculo para os olhos. Ele trouxe pedras preciosas que brilhavam ao sol, madeiras nobres cortadas das árvores mais antigas da região e metais polidos que refletiam a luz como espelhos dourados. Cada dia de trabalho atraía mais curiosos. Multidões vinham de aldeias distantes apenas para admirar o progresso da ponte magnífica. A estrutura crescia rapidamente, desafiando a gravidade com arcos elegantes e pilares majestosos. Cada pedra era cuidadosamente esculpida, cada metal era polido até brilhar como ouro. Marcos trabalhava cercado de assistentes e admiradores que aplaudiam cada martelo, cada movimento, cada decisão do mestre e construtor. As pessoas tiravam retratos ao lado da obra. Mercadores vendiam lembranças, bardos compunham canções sobre a ponte dourada que conectaria os corações separados. A fama de Marcos se espalhava como fogo na palha seca, alcançando reinos distantes. Em apenas 6 meses, a ponte estava quase concluída. Era realmente impressionante, dourada, imponente, reluzente. A comunidade já celebrava o feito antes mesmo da inauguração oficial. Marcos recebia elogios de autoridades, presentes de admiradores e convites para construir pontes em outras terras. Enquanto todos aplaudiam a ponte magnífica de Marcos, Samuel continuava sumido. Alguns sussurravam: "Onde está a ponte dele? Será que ele desistiu?" Mas Samuel não havia desistido. Enquanto Marcos recebia aplausos, Samuel trabalhava longe dos olhares curiosos nas profundezas da floresta. Ele havia descoberto uma espécie rara de árvore, cujas raízes eram incrivelmente resistentes,
e cujos galhos se entrelaçavam naturalmente quando plantados próximos uns dos outros. Samuel passou meses coletando sementes especiais, preparando mudas com um cuidado quase paternal. Ele estudou o solo, analisou os ventos, observou como a água fluía durante as tempestades. Cada pequena muda era plantada em um local estratégico, calculado com precisão matemática, mas também com uma intuição que vinha de anos de experiência. Todos os dias, antes do amanhecer e depois do pôr do sol, Samuel regava suas mudas, conversava com elas como se fossem filhas, protegia-as dos animais selvagens, adubava a terra com composto orgânico que ele mesmo preparava. Enquanto isso, ele também trabalhava com as crianças da aldeia, ensinando sobre paciência, fé e o poder das coisas que crescem devagar. As melhores obras da natureza, dizia Samuel às crianças, crescem em silêncio, longe dos olhares apressados. Muitos zombavam dele. Samuel, onde está sua ponte? Marcos já quase terminou a dele e você nem começou. Ele apenas sorria e continuava seu trabalho invisível, fortalecendo bases que ninguém podia ver. Durante 2 anos, Samuel cuidou de suas mudas como um jardineiro cuida de suas flores. Lentamente, muito lentamente, pequenos brotos começaram a aparecer. As árvores cresciam, mas ainda eram jovens demais para impressionar qualquer um. No dia em que Marcos inaugurou sua ponte dourada com grande festa, Samuel finalmente reapareceu. Mas ainda não havia ponte alguma à vista. A inauguração da ponte de Marcos foi um evento grandioso. Autoridades de várias cidades compareceram, bandas tocaram, fogos de artifício iluminaram o céu. A ponte dourada brilhava como uma joia gigante suspensa sobre o abismo. Marcos fez um discurso emocionante sobre a importância da conexão entre os povos. As primeiras pessoas atravessaram a ponte em meio a aplausos ensurdecedores. Fotografias foram tiradas. A história foi registrada nos jornais da região. Samuel estava presente na festa, aplaudindo discretamente no fundo da multidão. Quando alguém lhe perguntou sobre sua ponte, ele respondeu com serenidade: "Ainda está crescendo." As pessoas riram. Como uma ponte pode crescer? Pontes são construídas, não cultivadas. Por 3 anos, a ponte de Marcos funcionou perfeitamente. Era realmente magnífica, resistente e cumpria sua função. Pessoas atravessavam diariamente, o comércio floresceu, famílias se reencontraram. Marcos foi homenageado como herói da região. Samuel continuava cuidando de suas árvores, que agora já eram bem maiores, mas ainda não formavam estrutura alguma que pudesse ser chamada de ponte. Então veio o inverno mais rigoroso em 50 anos. Uma tempestade devastadora atingiu o vale com uma fúria que ninguém havia presenciado. Ventos de mais de 100 km por hora uivavam através do desfiladeiro. Chuvas torrenciais transformaram riachos em rios furiosos. Raios cortavam o céu escuro como espadas de fogo. A ponte dourada de Marcos, apesar de toda sua beleza e aparente solidez, não foi projetada para resistir a uma força tão descomunal. Os ventos encontraram resistência na estrutura espetacular, criando uma pressão que a ponte não conseguiu suportar. Em uma noite terrível, com um estrondo que ecoou por todo o vale, a ponte magnífica desabou fragorosamente, levando consigo anos de trabalho, toneladas de material precioso e os sonhos de 2 comunidades. A comunidade ficou em choque e desespero. Marcos, devastado, questionou todos os seus métodos. Como algo tão belo e aparentemente sólido pôde desmoronar tão facilmente? Ele havia usado os melhores materiais, as técnicas mais avançadas, havia recebido a aprovação dos melhores engenheiros. Por dias, todos ficaram em silêncio, contemplando os destroços espalhados no fundo do abismo.
A conexão entre as comunidades estava mais uma vez perdida. Parecia que o sonho havia morrido definitivamente. Quando a tempestade finalmente passou, Samuel caminhou até a beira do abismo e fez algo que ninguém esperava. Ele sorriu. Samuel chamou toda a comunidade para se reunir na beira do desfiladeiro. Com a calma de quem sempre soube o que estava fazendo, ele apontou para suas árvores que agora, após 5 anos de crescimento silencioso, haviam se entrelaçado de forma extraordinária. Os galhos das árvores plantadas em cada lado do abismo haviam crescido na direção uns dos outros, como se obedecessem a um plano divino. Suas raízes profundas, invisíveis por anos, haviam criado uma rede subterrânea mais forte que qualquer fundação de concreto. Os troncos entrelaçados formavam uma estrutura viva, flexível, mas incrivelmente resistente. Minha ponte sempre esteve aqui, disse Samuel suavemente. Vocês só não conseguiam vê-la porque ela crescia devagar, em silêncio, fortalecendo suas raízes enquanto vocês olhavam apenas para o que brilhava. A tempestade que destruiu a ponte de metal e pedra havia apenas fortalecido as árvores de Samuel. Seus galhos flexíveis dobraram com o vento, mas não quebraram. Suas raízes profundas se agarraram à terra com ainda mais força. A chuva as alimentou. Os ventos as tornaram mais resistentes. Samuel foi o primeiro a atravessar sua ponte viva. Cada passo era seguro, natural, como caminhar por uma trilha na floresta. A estrutura não apenas sustentava seu peso, mas parecia crescer ainda mais forte a cada pisada. A comunidade ficou em silêncio, compreendendo, finalmente, o poder do trabalho paciente, invisível, que constrói bases sólidas, enquanto o mundo presta atenção apenas no que é imediato e espetacular. Nos anos que se seguiram, a ponte viva de Samuel se tornou ainda mais forte. Suas árvores continuaram crescendo, seus galhos se entrelaçaram ainda mais, suas raízes se aprofundaram. Ela se tornou não apenas uma passagem, mas um jardim suspenso que oferecia sombra aos viajantes, frutos para os famintos e beleza para os olhos cansados. Marcos, humilde, procurou Samuel para aprender sobre sua sabedoria. Juntos, eles construíram muitas outras pontes vivas, cada uma mais magnífica que a anterior. Marcos aprendeu que a verdadeira grandeza não está no que impressiona imediatamente, mas no que permanece quando as tempestades da vida passam. Esta parábola nos ensina uma das lições mais profundas da vida. As maiores conquistas, as mais duradouras e significativas, são como a ponte de Samuel, invisíveis no início, crescendo silenciosamente, fortalecendo suas raízes enquanto o mundo aplaude o espetacular. Quantas vezes desistimos de nossos sonhos porque os resultados não aparecem imediatamente? Quantas vezes escolhemos o caminho que brilha hoje, mas que não resiste às tempestades de amanhã? O trabalho paciente, constante e silencioso constrói bases sólidas que o tempo não pode destruir. Enquanto o mundo aplaude o espetacular, Deus honra o invisível. Nossas orações diárias são pontes invisíveis. Nossos atos de bondade silenciosos são pontes invisíveis. Nosso caráter sendo moldado a cada escolha correta é uma ponte invisível. Os relacionamentos verdadeiros são pontes invisíveis que crescem devagar, fortalecidas pela confiança, regadas pela paciência, alimentadas pelo amor incondicional. A educação de nossos filhos é uma ponte invisível que construímos palavra por palavra, exemplo por exemplo, dia após dia. Nossa fé é uma ponte invisível que conecta nosso coração ao coração de Deus, crescendo mais forte a cada oração, a cada ato de confiança, a cada momento em que escolhemos acreditar mesmo quando não conseguimos ver o resultado. A paciência e a fé constroem o que o tempo não pode destruir.
Elas criam raízes invisíveis que se aprofundam em solos que nenhuma tempestade pode abalar. Hoje olhe para a sua vida e pergunte: que pontes invisíveis você está construindo? Que sementes está plantando em silêncio? Que trabalho paciente está realizando longe dos aplausos, mas perto do coração de Deus? Lembre-se, as melhores pontes da vida crescem devagar, em silêncio, mas quando ficam prontas, elas conectam não apenas lugares, mas corações, sonhos e eternidades. Se esta parábola tocou seu coração, se inscreva no canal Parábolas com Propósito, deixe seu like para que mais pessoas possam descobrir estas mensagens transformadoras. Conte nos comentários qual ponte invisível você está construindo na sua vida. E não se esqueça de ativar o sininho, porque cada notificação é uma oportunidade de plantar sementes de esperança e sabedoria no seu dia. Juntos, estamos construindo pontes invisíveis que conectam corações e transformam vidas.